a crise. Professor Kaisel, eu queria ouvir a sua opinião em relação à estratégia norte-americana de tentar capitalizar a libertação desses presos políticos e, ao mesmo tempo, como é que se inserem Brasil e Colômbia nessa tentativa de negociação e de diálogo. O Brasil, que ficou um tanto distante, principalmente após as eleições questionadas de 2024, mas que pode aí retomar, né, esse protagonismo nas negociações com a chegada de Delcy Rodrigues ao poder. Sua avaliação. Olha, a tentativa dos Estados Unidos de capitalizar a decisão de ontem do governo venezuelano vai bem em linha com digamos, a política de comunicação do governo Trump, que tenta atribuir a si qualquer coisa que aconteça no mundo. E que não faz o menor sentido se nós pensarmos, repito, né, estou aqui citando declarações do presidente Trump desde o sábado. Ele deixou claro, né, que aquela história de Maduro ser um líder de um cartel de narcotráfico era bobagem. Aliás, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos reformulou a acusação, deixou claro que o cartel de Los Soles, como cartel internacional sequer existia, não só não falou em democracia e direitos humanos, como inclusive jogou ao mar muito publicamente uma das líderes, melhor dizendo, da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, dizendo que ela não tinha respaldo interno para governar por hora, ou seja, a descartou abertamente. Ou seja, o interesse dos Estados Unidos nunca foi democracia. Aliás, os Estados Unidos convivem muito bem com regimes não democráticos mundo afora, caso mais óbvio a Arábia Saudita, né? Mas há vários outros, inclusive na América Latina, caso, por exemplo, de El Salvador, né, cujo presidente Nayib Bukele recebe, né, panelucrandum, imigrantes detidos pelo ICE nos Estados Unidos. E eu também, aliás, falando em ICE, acharia estranho apostar no compromisso democrático de alguém que transforma uma polícia migratória em polícia política, que ontem ou anteontem assassinou a tiros uma cidadã estadunidense que sequer imigrante era, e mesmo que fosse, isso seria inadmissível, né? Então, vejam, quanto aos Estados Unidos, isso é mais uma vez a bravataria do Sr. Trump. Agora, Brasil e Colômbia podem, se alguém pode cumprir um papel positivo nessa conjuntura tão difícil, são Brasil, Colômbia, eu acrescentaria México e o atual governo espanhol, né? Tem tido uma postura comum de rechaçar a ação americana e denunciá-la pelo que ela é, uma violação do direito internacional e da soberania venezuelana, mas, ao mesmo tempo, retomar uma linha de procurar auxiliar na mediação de um acordo interno entre o governo e a oposição que permita uma distensão da situação dentro da Venezuela, né? E por isso, inclusive, saudaram a libertação desses presos e têm procurado manter um diálogo com a presidenta interina Delcy Rodrigues, né? De fato, como você bem lembrou, as relações entre Lula e Maduro se estremeceram muito depois das eleições contestadas do ano passado, né? Esse é um outro tema que poderíamos eventualmente discutir, mas, em todo caso, me parece que há uma reaproximação com Delcy Rodrigues, sobretudo pela preocupação com o cenário regional. Porque vejam, minha gente, é a primeira vez, eu gostaria de enfatizar isso para os ouvintes, não sei se vocês têm essa noção, é a primeira vez que um país que faz fronteira com o Brasil é atacado pelos Estados Unidos. Isso tem a ver também com o nosso interesse nacional, não vamos ter ilusões, né? Em política externa, não tem um jogo de mocinhos e bandidos, né? Mas não é do interesse do Brasil que a Venezuela colapse, não é do interesse do Brasil que haja mais ações militares americanas nas nossas fronteiras. Então, nesse sentido, o papel da diplomacia brasileira deve ser esse que está sendo agora.